O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cada versículo destes 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, que fala sobre a santidade, começamos lá no capítulo 5, depois 6, agora ontem começamos o capítulo 7 e agora demos mais alguns passos dentro do capítulo 7. A cada passo as coisas vão tomando uma forma, uma proporção que de fato vai nos exigindo muito mais, se de fato queremos viver a santidade que Deus nos propõe. O Senhor nos começa dizendo com uma parábola: não dei aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Para nós que vivemos hoje no Ocidente, talvez nós não entendemos muita coisa do que está dito aqui, mas para os judeus, eles sabiam bem o que Jesus queria dizer, porque sabiam bem o que significavam estas palavras. Então precisamos aprender que quando aparece na Sagrada Escritura o cão, a palavra cão, quando Jesus diz algo sobre isso, tem lá a Cananeia, em que Jesus chama de cachorra, e que ele poderia ser processado se fosse nos dias de hoje. Ele estava dizendo apenas que aquelas pessoas são os pagãos. Os cães são os pagãos. Era assim que os judeus chamavam os pagãos, de um modo pejorativo. E agora também ouvimos Jesus dizer: não atireis vossas pérolas aos porcos. Os porcos eram sinais da mundaneidade, do mundo. Não do mundo das coisas criadas, mas da mentalidade mundana que até hoje existe no meio de nós. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para nós, para tentar traduzir o que ele disse aqui no Evangelho: não dei aos pagãos aquilo que é santo, e nem dei àqueles que são os do mundo aquilo que te é precioso. Por isso que, refletindo na nossa vida, podemos agora sim entender que muitas vezes aquilo que para nós deve ser sagrado, santo, nós entregamos ao mundo. A começar pelo sacramento da Eucaristia, que não é para todos, mas é para quem é católico, é para quem é de fato cristão, é para quem busca ser outro Cristo. Por isso que não podemos atirar aos porcos, não podemos atirar aos cães, não podemos dar aos pagãos e àqueles que vivem no mundo aquilo que vem de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Entregamos a nossa alma, que era algo mais santo que existe dentro de nós do que a nossa própria alma, e muitas vezes nós entregamos o nosso corpo, entregamos a nossa mente, entregamos o nosso jeito de falar, e vamos nos adaptando às coisas que o mundo nos propõe. Isso
é entregar as pérolas aos porcos. E o Senhor é taxativo. Não faça isso para que eles não as pisem e, voltando contra vós, vos despedaçem. É assim. Quando queremos, por exemplo, evangelizar alguém que não é de Deus, muitas vezes recebemos em troca a zombaria, recebemos acusações, somos pisoteados, como vai dizer aqui Jesus, somos despedaçados com questionamentos que não nos levam à fé. O que importa para nós é que Jesus diz aqui nesta segunda parte do Evangelho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Muitos. Inclusive nós que estamos na igreja, ainda temos uma grande tendência em procurar o caminho mais espaçoso e mais largo. É uma incoerência da nossa parte. Se, por exemplo, quiséssemos ser médicos, não faria sentido nos matricular na faculdade de administração. Não seríamos médicos matriculados e cursando um curso de administração. Precisaríamos fazer medicina. Por isso que, se quisermos ser santos, não faz sentido andar pelo caminho largo, pelo caminho que leva à perdição, pelo caminho que o mundo nos propõe e que muitas vezes nos assemelha e não nos faz nada, em nada diferente daqueles que não conhecem a Deus. Quantas vezes nós não fazemos ou não somos diferentes, somos iguais, nos misturamos no meio daqueles que não amam e não conhecem a Deus, porque exatamente preferimos o caminho largo e espaçoso. Se para nós o que vale, o que importa é o caminho largo e espaçoso, significa que nós não estamos preocupados com a meta, com o objetivo, com o fim que nós devemos alcançar, que é o céu. Se nesta vida procuramos um caminho largo, espaçoso, cheio de consolações, cheios de alegrias, cheios de prazeres, de desejos realizados, significa que estamos muito mais preocupados com o caminho e não com o lugar onde vamos chegar. Porque o Senhor é claro, é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. De que vida ele está dizendo? Da vida eterna. É estreito, é apertado. Por isso olhemos para a nossa vida, olhemos para os desafios que temos que enfrentar, olhemos pelos sacrifícios que temos feito. De fato, temos nos sacrificado, nos mortificado, a ponto de perceber que estamos vivendo neste caminho estreito e apertado? Ou será que levamos uma vida folgada, uma vida pacata, uma vida sem lá suas mortificações e preocupações? Se assim o for, para onde estamos indo? Para o céu? Não é. Porque para o céu o caminho é estreito e apertado. Examinemos a nossa alma, a nossa vida, para percebermos em qual dos dois times, em qual dos dois lados nós estamos. Se ainda vivemos preocupados com a tranquilidade do caminho, ou se nós, vivendo como Deus nos pede,
ainda queremos alcançar o céu. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude e seja para nós sinal, seta, de um único caminho que nos leva à salvação. Que ela interceda por nós e a Virgem, que é porta do céu, nos acolha no dia que o Senhor nos chamar para a vida eterna.